Olá, gente. Eu pensei bastante em fazer sobre esse vídeo. Foi um vídeo que me deu um trabalho da porra, que é pra a gente acabar com essa dúvida em relação à anarquia, anarcocapitalismo, quais são as diferenças. Vou falar um pouco também sobre a origem da palavra anarquia, como surgiu. E é isso aí, gente. Tô cansado de pesquisar, tô cansado de ver. E agora vamos ver o resultado dessa bagaça aí. Solta o som, meu camarada. Então, gente, vamos falar aqui sobre anarquia, que acho que vai ser um vídeo muito bacana, muito esclarecedor para muitas pessoas. Gente, anarquia vem do grego, é a junção do prefixo an, que significa sem, com arque, que significa governante, ou seja, an-arque, anarquia, sem governante, sem governo, sem poder estabelecido, ok? Então, gente, a primeira menção do que seria hoje chamado de anarquia aparece na peça de Aeschylus, chamada Sete contra Tebas, por volta de 467 AC, ou seja, 467 a.C. Essa foi a primeira menção do que hoje a gente chama de anarquia, em que ele fala de um povo sem governo. Ainda na Grécia Antiga, gente, Zenão de Sítio, o fundador do estoicismo, de acordo com Kropotkin, é nome difícil de falar, Kropotkin foi o fundador do anarcocomunismo. De acordo com ele, Zenão de Sítio, na Grécia Antiga, cerca do ano 300 anos antes de Cristo, ou seja, 300 AC, foi o expoente do anarquismo na Grécia Antiga, porque ele fala, inclusive influenciado pelos cínicos, né, que é uma corrente filosófica também da Grécia Antiga, ele fala de uma sociedade horizontal, ou seja, de uma sociedade sem a necessidade de estruturas estatais, em o que rege essa sociedade é a lei moral do indivíduo, ok? Obviamente sendo regida pelo respeito e pela solidariedade entre todos esses indivíduos dessa sociedade. Ainda, gente, de acordo com Kropotkin, o primeiro sujeito da era moderna, aí a gente já esquece a Grécia Antiga, o primeiro sujeito da era moderna a falar e a criar as concepções econômicas, sociais e políticas do anarquismo foi um jornalista inglês. Olha só que bacana, o cara é meu colega inglês do século XVIII, foi um jornalista inglês chamado William Godwin, que escreveu um livro chamado Inquérito acerca da Justiça. Nesse livro ele faz uma teoria bastante condensada e bastante sedimentada sobre as concepções sociais, econômicas e políticas do anarquismo numa futura sociedade. Já no século XIX, o primeiro sujeito que se autoproclama anarquista é o filósofo francês Proudhon, que escreveu um livro chamado O que é a Propriedade, em 1840. Nesse livro, o Proudhon ele indica dois inimigos da sociedade. Um é o próprio governo, né? E o outro é o capitalismo. Proudhon dizia, gente, que a única fonte legítima de propriedade é o trabalho, ou seja, se um camarada tinha uma terra ou tinha uma propriedade, ele era o único detentor legítimo do uso dessa terra ou dessa da propriedade. Em outras palavras, Proudhon era contra as propriedades estatais e a favor das propriedades dos indivíduos, ou seja, dos trabalhadores que passariam a se organizar em associações. O nome desse tipo de sistema econômico é mais conhecido como mutualismo. Um grande discípulo de Proudhon foi o Bakunin, de quem eu bebo da fonte, que sou defensor ferrenho. Inclusive, gente, quem quiser dar uma olhada, tem um vídeo meu nesse meu canal aqui que eu fiz uma breve biografia sobre o Bakunin, botei umas imagens sobre anarquia como as pessoas veem hoje. Inclusive é um movimento hoje mais incisivo, né? Um pouco mais agressivo, mas essa coisa do mais agressivo eu vou deixar para um outro vídeo, que eu estou pensando em fazer um vídeo sobre os movimentos urbanos, essa galera carecas do subúrbio, enfim, skinhead, mas isso é história para outro vídeo, eu agora não vou falar sobre isso não. Mas então, voltando ao grande Bakunin, ele foi, podemos dizer que ele foi o principal discípulo do pensamento de Proudhon, só que ele deu um incremento aí, ele começou a divulgar assim o anarquismo coletivista, o cooperativismo. O que é isso? Por exemplo, você tem numa sociedade
uma mulher que sabe costurar, você tem um sujeito que sabe fabricar sapato. Então essa mulher costuraria, fazia o que ela sabe para contribuir para a melhoria dessa sociedade, e em troca não haveria o dinheiro envolvido como a gente tem hoje no capitalismo, né? Para vocês verem como para a gente implantar a anarquia, para implantar o anarquismo do viés de Bakunin, seria uma coisa muito difícil, teria que haver uma revolução muito grande, muitas mudanças radicais que eu não vejo, infelizmente, por causa da ética humana também, a curto nem a médio prazo. Mas seria mais ou menos assim: a mulher sabe costurar, ela costuraria, um outro camarada sabe fabricar sapato, o outro fabrica um outro tipo de produto, e por aí vai, e haveria troca em relação a isso. Ela costuraria, e para ela conseguir um sapato, como ela sabe costurar e o camarada não sabe, ela daria um produto de costura que o cara pediria. Enfim, seria um sistema cooperativista, né? E falando mais uma vez sobre Bakunin, que eu gosto de falar sobre ele, a gente vê esses movimentos mais radicais, né? A galera que faz protesto na rua, bota muito foto de Bakunin, fala muito de Bakunin, porque ele foi por si só um cara revolucionário. Enquanto Proudhon ficou mais na teoria, o Bakunin colocou isso na prática. Então as pessoas que são anarquistas, fazem movimentos anarquistas, inclusive vou deixar alguns links para vocês também aqui nesse vídeo, na descrição desse vídeo. Eu cito muito Bakunin porque ele foi um cara mais assim, mais pragmático, mais efetivo. Não ficou na teoria mais na teoria como ficou o Proudhon, né, como ficou o Kropotkin também. Ele foi um cara que foi à luta, participou de várias revoltas a favor da população, né? Então, falando sobre anarquismo coletivista, tem gente que também que chama o anarquismo coletivista de socialismo libertário, né? O que seria o socialismo libertário? Seria uma sociedade mais igualitária, com liberdade, né? Sem o poder opressor do Estado. E também, só dar um adendo aí sobre esse termo, libertário, gente. O libertário não é uma expressão específica sobre alguém que é anarcocapitalista, ou que é comunista, ou que é capitalista. Libertário nada mais é do que um cara que ama a liberdade. Ponto. O cara pode ser comunista, pode ser anarcocapitalista, pode ser anarquista, pode ser socialista, pode ser capitalista. Ele pode se autodenominar libertário, mas esse libertário ele está desacorrentado, vamos dizer assim, não está amarrado a nenhuma corrente de pensamento, nem político, nem econômico, nem social. Libertário é um cara que ama a liberdade. Ponto. Agora, se esse sujeito ele defende algum tipo de sistema social e econômico que você não tem a liberdade para poder colocar na prática, tá havendo uma incoerência aí, mas isso é uma outra história. Agora, o libertário é o cara que ama a liberdade. Ponto. Ok? Então, o Bakunin também é chamado, esse anarquismo coletivista, de socialismo libertário, libertário nesse sentido, pela ausência do governo estabelecido, para a gente ter mais liberdade, por ser uma coisa mais cooperativista, né? Uma coisa mais, um sistema mais igualitário. Agora vamos falar sobre um monstrinho que tem aí invadido vários vídeos do YouTube, que chama-se o anarcocapitalismo. Vamos nos remeter ao significado da palavra anarcocapitalismo. Anarco, eu já falei para vocês no começo desse vídeo, né? A ausência de governante, mais capitalismo, ou seja, é um capitalismo sem governante, né? Que está muito mais para capitalismo do que para anarquia, gente. Não confunda, por favor, quem é anarquista no viés de Bakunin, no viés de Kropotkin, no viés da teoria de Proudhon, não tem absolutamente nada a ver com anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo ele tira o poder do Estado e dá na mão da iniciativa privada, dá na mão do livre mercado, o que na minha visão e na visão dos anarquistas do viés de Bakunin é uma coisa altamente perniciosa, entendeu? Tem um vlogueiro inclusive famoso no YouTube que fez um vídeo, eu vi o vídeo dele, tem acho que uns 40 minutos de duração, tive a paciência, vi todo o vídeo. Aquilo ali, ele até que retrata bem o que é o anarcocapitalismo. Você privatiza ruas, o que eu sou totalmente contra, privatiza tudo, daqui a pouco vai privatizar a mãe também. Gente, isso, o anarco, nessa definição, entra apenas como nomenclatura. Mas o anarcocapitalismo não tem absolutamente nada a ver com a anarquia de Bakunin, de Proudhon, de Kropotkin. Se você é um sujeito que é anarquista, gente, beleza,
Eu acho show de bola, você é anarquista que nem eu. Se você é um anarcocapitalista, não diga que você é anarquista, você é um anarcocapitalista. Não seja desonesto. O anarcocapitalismo não tem absolutamente nada a ver com a anarquia de Bakunin, de Proudhon, de Kropotkin, ok? Eu vou repetir, você tira da mão do Estado e coloca na mão da iniciativa privada, o que para nós, anarquistas, bakuninistas, é uma coisa altamente perniciosa, porque se nós detestamos o governo e o capitalismo, não tem como se defender o anarcocapitalismo numa pessoa que é bakuninista, entendeu? Então é isso, gente, não faça essa confusão. E quem não entende isso, agora já está entendendo. Existem os anarquistas bakuninistas, os anarquistas coletivistas, ou os anarcocomunistas de Kropotkin, e existe do outro lado o anarcocapitalismo, que são liberais, gente, ou ultraliberais, ou neoliberais, ou a puta que pariu liberais, chama do que vocês quiserem, mas eles estão ligados ao liberalismo, não tem nada a ver com o anarquismo, ok, gente? É isso. Então, o anarquista bakuninista odeia, detesta o capitalismo e odeia o Estado. Só que eu tenho um outro adendo, que aí no caso é um adendo meu pessoal. O capitalismo na mão do Estado, na minha opinião, é um mal necessário, é um mal menor, vamos dizer assim. O capitalismo tendo uma regulação do Estado nesse ponto, como é no caso da China, né, que é um capitalismo de Estado, é menos ruim porque o Estado meio que puxa as rédeas desse capitalismo, que para mim o capitalismo é um sistema selvagem, tá? E está se tornando cada vez mais selvagem, sendo regido pelos Estados Unidos, né, que é o fodão aí do capitalismo, da nossa sociedade ocidental, que usa também do poderio militar, da lavagem cerebral através da mídia, né, internacional. O Estado, nesse ponto, ele é um mal necessário porque ele segura um pouquinho o capitalismo, que é o que a gente vê na China, sem entrar no mérito da falta de liberdade, que eu concordo plenamente que na China não tem a liberdade de expressão. As pessoas, a gente sabe muito pouco do que acontece lá dentro, porque é um regime muito fechado, né? Ele é capitalista no sistema econômico, mas em termos sociais é um sistema altamente pervertido, que as pessoas não têm liberdade de expressão, mas nos termos econômicos ele seria o menos ruim se eu for comparar com o capitalismo dos Estados Unidos, que é um capitalismo altamente selvagem, né? Mas repetindo, eu sou totalmente contra o Estado e totalmente contra o capitalismo. Nesse caso, o capitalismo de Estado, o Estado serviria como um segurador de rédea, vamos dizer assim, do capitalismo. No anarcocapitalismo, a coisa é pior, porque você tem um capitalismo solto. Você, trocando em miúdos, você tira o poder do Estado, que já é uma coisa ruim, e passa para a mão da iniciativa privada, do capitalismo, que fica bangu, se autorregula, que é uma merda, entendeu? Privatização de tudo, livre concorrência. Quer dizer, o sujeito que de repente não tem uma oportunidade na vida de poder ter um capital inicial ou de crescer na sua empresa, como é que fica nisso aí? Como é que fica o microempresário em relação ao anarcocapitalismo? Porque a gente não pode esquecer dos trustes, né, das grandes corporações capitalistas que dominam o meio capitalismo. Será que no anarcocapitalismo isso aí não ficaria pior? Eu acho que ficaria bem pior, os dumpings, né? Também isso aí seria uma coisa altamente perniciosa. Eu sou totalmente contra o anarcapitalismo, e todas as pessoas bakuninistas, com certeza, se você perguntar a eles, eles são totalmente contra o anarcocapitalismo, gente. Então, de uma vez por todas, por favor, divulguem mesmo esse vídeo sério. Quem é anarquista mesmo, bakuninista, divulguem isso para as pessoas saberem que o anarquismo de viés de Bakunin não tem absolutamente nada a ver com o anarcocapitalismo. Eu sou totalmente contra o anarcocapitalismo e todos os bakuninistas também são. Beleza, gente? Então, gente, minhas considerações finais sobre esse vídeo. E aí, Flávio, você é anarquista, encheu a boca para falar de anarquismo, elogiou o Bakunin, mas pô, você vive no mundo capitalista, Flávio, você não pode esquecer disso. Pois é, gente, a gente vive no mundo capitalista, mas eu uso o capitalismo contra ele mesmo, assim, ou seja, eu não sou um cara altamente consumista, não uso roupa de marca, tenho 2 pares de sapato, 2 pares de tênis, esse meu relógio aqui é de camelô, entendeu? Assim, eu uso dentro das possibilidades do meu dinheiro e minimamente, não sou um cara de ostentação, não tenho um carro, se tivesse carro com certeza eu não compraria um carro zero, entendeu? Então assim, eu sinceramente não me deslumbro com o capitalismo. E inclusive esse celular que está sendo gravado esse vídeo foi um celular que foi pago através de um serviço que eu fiz, tá legal, gente? Nem comprei esse celular, quer dizer, eu ganhei
através de um serviço que eu fiz, e muito interessante. Não sou economista, eu vou até falar um pouquinho rapidamente sobre isso. É um amigo meu que ele recebeu um apartamento de herança, a mãe dele morreu, e o cara estava com 3 anos de imposto de renda atrasado, e para ele poder regularizar, que também é uma coisa burocrática no nosso país, né, para ele poder vender o apartamento e pegar o dinheiro, né, botar a mão na grana do apartamento vendido, ele teria que estar com o fisco, né, com a Receita Federal, tudo zerado. Quem declarou o imposto de renda dele através das informações que ele me passou fui eu. Então, assim, isso foi uma promessa que o cara fez. Eu tenho 2 celulares, um que é meio cacarecado, só que eu tinha 2 cacarecados. Aí, esse que está sendo gravado esse vídeo agora foi substituído por um dos que estava cacarecado, que eu sugeri a ele. Eu falei, pô, cara, eu posso até declarar imposto de renda para você, então, pô, tu paga um celular para mim, pô, Flávio, eu pago o celular que você quiser, contanto que você declare para mim esse imposto de renda, que está travado a venda do apartamento lá da minha mãe, para botar a mão no dinheiro. Eu falei, tá bom, meu camarada, tá tranquilo, eu faço imposto de renda para você, uma coisa tranquila. Chega lá, enfim, declarei para ele e ganhei esse celular. Então, assim, eu não sou um cara de ostentações, não uso roupa de marca, tá legal, gente? Então eu uso o capitalismo contra ele mesmo, não contribuo para um capitalismo selvagem, não contribuo para a inflação. Eu sei que eu sou apenas uma gota nesse grande oceano, né, que é a nossa sociedade ocidental, mas não curto e não uso de ostentação na minha vida. Outra coisa que eu queria falar também, nas minhas considerações finais, o anarquismo coletivista de Bakunin, ele é de esquerda, tudo bem. Eu não gosto muito de usar esse termo direita e esquerda, eu acho que isso caiu um pouco em desuso. Claro que ainda tem muita gente que ainda usa esses termos esquerda, direita, mas eu prefiro assim especificar como liberal, anarquista, capitalista, socialista, comunista, marxista, bakuninista, seja lá a ista que for, entendeu? Mas o anarquismo coletivista, sim, o socialismo libertário, sim, é de esquerda. Eu repito, eu acho que quando a gente fala que é de esquerda tem um peso muito grande, entendeu? Eu não gosto muito não, eu sou anarquista, ponto. Mas sim, é de esquerda. E lembrando, voltando também ao anarcocapitalismo, ele é totalmente de direita, gente. Pra vocês verem uma outra diferença também gritante que tem entre o anarquismo coletivista de Bakunin e o anarcocapitalismo. O anarcocapitalismo é de direita, gente, totalmente liberal, não tem nada a ver com isso, e não tem nada a ver com o anarquismo de Bakunin. Mas sim, o anarquismo coletivista de Bakunin é de esquerda, sim, tá, gente? E para finalizar, gente, uma coisa muito engraçada e pouca gente sabe, eu quase que eu fui um punk. Quem é meu amigo da adolescência e juventude, principalmente alguns 4 ou 5 amigos que andavam muito comigo na época que eu tinha 15, 16, 17, 18 anos, assisti muito a shows do Camisa de Vênus, enfim, que é o Marcelo Nova, né, que era o vocalista lá. Fui em Ratos do Porão também, aquela coisa do romantismo, da cabeça romântica, vamos dizer assim, da juventude, de querer mudar o mundo e tal. Eu fui quase um punk, eu só não fui um punk porque faltou culhão pra mim, entendeu? E porque também para ser punk de boutique era melhor não ser punk. Mas aí foi interessante porque depois de muito tempo eu vi uma entrevista do Mal. O Mal, pra quem não sabe, é o vocalista de uma banda chamada Garotos Podres, que eles são dos anos 80, né? Eles surgiram nos anos 80. E o Mal falou que eles têm a ideologia punk, né? Eles têm as letras muito legais. Tem inclusive uma música chamada Anarquia Oi Oi. Quem quiser, eu até vou ver se eu boto aí na descrição do vídeo o link, um dos links, que tem vários vídeos eles tocando essa música Anarquia Oi Oi no YouTube. Que eles nunca se vestiram como punk, eles se vestiram normalmente como eles se vestem para trabalhar, e todos eles trabalham. Tem o Mal, inclusive, é professor de história, tem mestrado, PhD, sei lá, enfim, doutorado pela USP. Então, assim, punk, na verdade, foi o que ele falou, assim, é uma atitude, né? É um pensamento, não necessariamente para você ser um cara punk, vamos dizer assim, ou ser contra toda essa sociedade capitalista predatória que a gente vive. Você tem que usar cabelo moicano, casaco de couro, piercing no corpo todo, né? Então, assim, eu me resguardo no meu pensamento punk desse tamanho na cabeça e ficar na minha, e nas oportunidades que a gente poder falar, a gente, no caso eu, né, a gente exprimir essa opinião. Agora também é interessante, o cara que se veste com o cabelo moicano é com ele mesmo, eu não tenho nada contra. Como eu falei no meio do vídeo, eu vou ver se
no futuro breve. O próximo vídeo desse canal aqui que eu falar sobre anarquia, eu vou falar sobre os movimentos urbanos, carecas do subúrbio e todos os outros aí, tentar dirimir essas dúvidas, porque há muita confusão em relação a isso também. Tem vários que são de direita, que são totalmente contra, inclusive tem vários que são racistas, nazistas também, neonazista, galera white power, que isso aí é totalmente pernicioso, predatório, agressivo. Sou totalmente contra white power, totalmente contra, não tem nada a ver comigo, entendeu? Mas isso é assunto para outro vídeo. E é isso, galera, espero que tenham gostado desse vídeo. Mais uma vez falando, eu vou deixar vários links aqui na descrição desse vídeo. Foi cansativo, fiz uma pequena pesquisa, tô cansado, que já editei bastante, já falei bastante, muita coisa que eu falei também eu cortei, não coloquei aqui no ar, não ficou legal. E é isso, gente, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser divulgar, divulgue. Quem quiser dar um joinha aí, dê. Quem quiser favoritar, favorite também. E é isso, galera, espero que tenha esclarecido principalmente essa confusão que faz entre anarquia com viés de Bakunin, né? Ou que a gente pode também chamar de anarquia sem adjetivos, e anarcocapitalismo, que não tem absolutamente nada a ver de uma vez por todas. Falou, galera, um abraço para todos, fui!